Sim. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá vendo esse vídeo, esse é o do quarto pro ateliê. E antes da gente começar, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um joinha pra gente, que ajuda sempre a gente demais. E, bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série, ou um conjunto dos dois. É isso, gente. Bora pegar alguma coisinha para bebericar, para petiscar, para vocês assistirem essa conversa incrível hoje com o nosso convidado, Pedro França. Pedro França é artista e membro da companhia UENS. Estudou na Escola de Artes Visuais do Rio de Janeiro entre 2001 e 2005. Entre 2006 e 2010, dedicou-se à pesquisa acadêmica e atividades pedagógicas e tem mestrado em História Social da Cultura pela PUC-Rio. Desde 2011, vem produzindo pinturas, vídeos e instalações engajadas no rearranjo de imagens e objetos da mídia, da história e da cultura. Entre suas principais exposições individuais e coletivas estão AI-5, ainda não acabou de acabar, no Instituto Miyotaki, Transformers, no Auroras, Don't Judge Me, Acabei de Chegar, e tem uma úlcera gigantesca entre nós, do MARP, Lugares do Delírio no Mar, Frestas na Trienal do Sesc e Objeto de Natureza da temporada de projetos do Paço das Artes. Finalmente foi nomeado pelo Prêmio Pipa em 2016, 17, 18 e 19 e para o Prêmio Marco Antônio Vilaça em 2019. E com isso eu vou chamar o nosso artista de hoje. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Guarido, tudo bem? Obrigado pelo convite para conversar aí com você e com o pessoal todo que está assistindo. Então, conte-me sobre você, sobre o seu começo de carreiras, que eu acho que a sua história é bem assim peculiar. Começando Ah, na escola, assim, nesse começo que você adolescente estudava numa escola só de garotos, o que é bem incomum. E não faz tanto tempo em assim, comum, né? não, não faz tanto tempo assim. Né, é verdade, eu estudei numa escola muito tradicional e era uma escola que tinha essa característica, assim, de ser uma escola masculina. Só tinha uns caras, um negócio bizarro, assim. Eu não sei E qual também tinha parte de muito. eu não sei qual parte disso era mais absurda, tipo, eu acho que essa escola ainda existe, não? E que você lia Deleuze também. Isso era uma coisa. Acho que se eu fizesse aqueles vídeos com thumbs Uhum. absurdas, eu acho que essa poderia ser uma. Não, assim, acho que o ponto é que, sei lá, tipo, a minha chegada, assim, no contato com a arte foi muito indireto, assim. Tipo, eu não nasci num ambiente em que que se falasse muito sobre isso, em que isso fosse uma questão, assim, não era parte do meu cotidiano, absolutamente. Mas sei lá, a gente tem mais atrações por algumas coisas, né? Eu gostava de desenhar, eu gostava de mexer em sujeira em geral, terra, enfim, coisas assim. Uhum, Eu gostava de andar na Floresta da Tijuca, sabe? Sei lá, tem coisas assim, essas coisas que são muito antigas na vida de cada pessoa, né? Tipo, uhum, e que são as primeiras coisas às quais a gente adere, assim, né? As quais a gente pelas quais a gente se apaixona de algum jeito, assim, e que vão depois ser determinantes, né, porque a gente escolhe fazer. Então não tinha uma relação direta com a arte, mas tinha essas coisas que eu gostava, assim, que depois se tornaram coisas importantes para mim como artista, embora eu nem soubesse enfim, o que era isso, nem que isso era uma possibilidade de, sei lá, uma coisa que uma pessoa podia ser. Assim. uhum. Aí eu estudei nessa escola, essa escola super bizarramente
tradicional e nesse ambiente muito terrivelmente machista, assim, esquisito pra caramba. É, e, sei lá, tinha não sei como é que fala sobre isso, assim, né? Mas é tipo, tinha pouquíssimos amigos, assim, então tem uma experiência disso muito solitária, assim, da escola e da adolescência, assim, em geral. Mas essa coisa, eu tinha, entre os meus amigos, eu tinha um amigo que gostava de desenhar e a gente desenhava junto Uhum. e foi ele que depois, assim, no segundo grau ficou lá levando uns negócios que ele lia, sei lá, tipo Deleuze, umas coisas assim, e a gente ficava lendo junto um pouco, sei lá, meio, assim, meio chutado tudo, não, né, uma bagunça, mas eu comecei a estudar alguma coisa que era mais, que era mais perto de arte mesmo, assim, nesse período da escola, quando eu comecei a fazer aula no Parque Lage, por acaso, porque, assim, a minha escola tinha aula no sábado Caramba, também. você tinha aula de Aí, sábado? e antes da aula tinha Tai Chi Chuan, porque um professor de matemática dava aula de Tai Chi para quem quisesse. Mas aí depois da aula, de tarde, assim, eu ia para o Parque Lage fazer aula de desenho. Era desenho assim, sei lá, tipo desenho de observação, modelo vivo, coisas assim. E, e eu fui para lá, sei lá por quê, porque era muito longe, eu nasci na zona norte do Rio, o Parque Lage era na zona sul, eu não frequentava muito esse pedaço da cidade, mas, enfim, eu fui para lá porque era o lugar onde eu tinha uma aula de desenho massa no sábado, o que dava para eu ir, porque durante a semana eu tava na escola o dia inteiro e não podia ir, porque era longe de casa, enfim, rolê. E aí eu ia lá no sábado, desenhava, e isso foi super importante para mim, na real, de ter uma coisa de ter primeiro um outro lugar, assim, de socialização, assim, muito diferente do contexto em que eu nasci, diferente do contexto em que eu estudava, assim, que era muito opressor, assim, em vários aspectos. Uhum. Depois e aí, sei lá, e aí eu fui me apaixonando muito não só por fazer, enfim, desenhava muito o dia inteiro, mas também por estudar arte, ler sobre arte, assim. Então. E uma parte importante, eu acho, da minha formação como artista teve a ver com isso, que era essa coisa meio informal, assim, que do lado da minha escola, que era no centro do Rio, era na Praça Mauá, assim, era bem o centrão do Ali Rio. perto Do de lado da onde minha é o escola, mar? do outro lado da Praça do Mar, Ah, no tá. Mosteiro de São Bento. Nossa. E ali ali perto tinha o Centro Cultural do Banco do Brasil. E o Centro Cultural do Banco do Brasil tinha uma puta biblioteca boa, incrível, e uma biblioteca muito atualizada de arte contemporânea. Então, sei lá, tipo, tinha internet, ainda não era nem muito fácil de acessar e nem muito cheia de informação, assim, sobre essas coisas. Então, eu estudei muito em biblioteca. E aí, sei lá, faltava aula na escola para ir para a biblioteca, ficar lendo sobre arte contemporânea, porque os caras tinham. Então, a minha matriz afetiva, assim, de relação com a arte vem desse lugar, assim, tipo, de ler sobre arte conceitual, arte povera, Mas é muito os chique, movimentos feministas pensa. na arte. É muito chique. Eu matava a aula pra fazer fofoca, pra tomar café, não pra ler. Eu também para isso, mas também para não, mas sei lá, a gente matava aula para pichar, matava aula para ir tomar É, cerveja no centro, é isso tipo, que tinha eu de tudo fazia. assim, mas uma das coisas era a biblioteca. É isso assim, né? Tem uma coisa que é assim, e é muito legal assim de ter estudado tipo no centro assim, porque dá para fazer isso tudo. Dá para Uhum. ir pichar, se drogar e biblioteca, entendeu? Tipo, dá pra fazer os dois Sim. tudo isso numa tarde, assim, sei lá. Tipo, Nossa, isso. e é meio farra, assim, tipo, adolescente, né? Mas aí Legal. foi muito, foi massa, assim. E depois
eu frequentei bastante aulas assim no Parque Lage e tal, e eu fui aluno entre outras pessoas, da Anabela Geiger e do Fernando Coccheralli. E essas foram pessoas muito, muito importantes para mim, assim. Anabela, modelo em vários aspectos, para mim, de postura como artista e de um Uhum. trabalho que permaneceu muito vivo ao longo de muitos anos, e de uma pessoa que sempre entendeu que num lugar como o nosso, assim, tipo no Brasil, não dá para uma pessoa ser só artista, tem que fazer outras coisas. E ela é uma pessoa que até hoje dá aula, né? Sim. Décadas e décadas e décadas dando aula e sendo artista e fazendo e misturando essas coisas de forma muito vital, muito energética e muito criativa e muito louca, muito alucinada, assim, muito Sim. doida. As aulas eram as aulas que começavam, ela parecia que ela pegava um monte de slide e botava no random, assim, ela dava aula com slide ainda. Aí ela pegava umas caixas cheias de slide, enfiava no projetor, sei lá, se ela. Aí de vez em quando vinha uns slides ao contrário, de cabeça para baixo, não importava. Ela ia projetando as Imagina. imagens e falando. E aí era, cara, ground control to Major Tom, assim, tipo, começava daqui e ia, às vezes voltava, às vezes não voltava. E isso, uma viagem de intuição, de pensamento, de repertório que ela tinha muito, intuição que ela tinha muito e loucura, que era constitutiva dela, que era a coisa mais maravilhosa de Que como ela loucura. pensava. E isso foi formador para mim quando eu fui dar aula e como artista, sempre. Acreditar num percurso meio de um devaneio, assim, que vai te Uhum. levar em algum lugar. Ter Então certeza. a Anabela foi minha mestra, assim. E ela é o coração do Parque Lage, acho que até hoje, né? Ela e o Fernando, eles são referências, né? Para toda essa galera do Rio, todo mundo que fez e ainda faz Parque Lage, eles têm uma influência que independente também, acho que quando eles pararem de dar aula também, eles vão continuar tendo essa influência para uma geração muito grande, né? Acho que sim. Não, o Fernando, cara, ele dava aulas maravilhosas, assim, também, tipo, aulas que, vamos ler um texto no semestre. E aí ele ia lendo, e aí tinha uma Sim. liberdade de leitura, assim, uma fluidez de pensamento e tal. Eram aulas em que iam pessoas que estavam trabalhando como artistas, assim, e pessoas que estavam interessadas em crítica, curadoria. Isso tudo se Uhum. misturava e se misturou muito para mim. Minha experiência, como você falou, assim, realmente, a minha experiência do Barclage é desse lugar que é muito marcado pela presença dessas pessoas, assim, entre outras, mas também delas. Assim. Você acha que isso influenciou um pouco mais? O que, que te influenciou mais? A tua experiência na PUC, fazendo, se formando e depois mestrando, ou parquilagem? Não, Barclage sem dúvida. Na PUC eu fazia design, a graduação. Uhum. Design é um curso, primeiro, fácil. Você Segundo, acha? assim, fácil era pelo menos, era na Uhum. minha época, assim, era fácil no sentido, tipo, meio que tinha várias coisas que me estavam médio e dava para tocar de boa, mas uma coisa que era muito legal na PUC, porque eu fui fazer graduação na PUC, sei lá, enfim, tipo, tinha uma bolsa e tal, e aí eu fui, eu fui fazer lá. E aí Sim. eu tinha, só que como tinha bolsa, tinha uns números de créditos que eu tinha que fazer todo semestre, então eu tinha que me ocupar bastante. Uhum. Mas o curso de design tinha muito espaço para muitas matérias eletivas, então, sei lá, eu acabei fazendo matéria em um monte de outros departamentos, assim. A verdade, sendo bem honesto, assim, é que eu não tinha tanto interesse no design. Mesmo quando eu trabalhei no departamento, em pesquisa, assim, no departamento, Uhum. eu não trabalhei fazendo design de nada. Eu trabalhei numa pesquisa teórica sobre história da fotografia no Brasil, história do mobiliário brasileiro, sabe? Tipo, eu Isso é trabalhei uma coisa bem num lugar que era carioca. bem História do carioca. mobiliário é uma coisa mais carioca que eu já ouvi. Era um laboratório de pesquisa muito maneiro, que era um laboratório de pesquisa dentro do design, mas Uhum. tipo, não tinha um computador, tá, tinha um computador no Uhum. laboratório, mas não era sobre fazer design, era sobre pesquisa teórica. E aí era uma psicanalista,
um historiador da arte e um filósofo. Esse era o Gente, laboratório. Maravilhoso, assim. E chamava LARS, Laboratório da Representação Sensível. Então, a minha que... experiência na faculdade não foi de muito engajamento no fazer do design, assim, na verdade. Eu acho que, sei lá, eu sou tipo, coisa meio de classe média baixa, assim, tipo, eu acho que eu fui fazer design porque tinha que fazer alguma coisa que desse me dar dinheiro, sei lá, sabe, uma coisa assim, tipo... E o design naquela época é uma coisa completamente diferente do que é hoje também, né? Porque hoje design é tipo Total. computador, aula de Photoshop, não sei, eu assumo que seja uma coisa assim. Eu não faço a menor ideia. Eu também Mas, não. tipo, é isso. Mas, mas isso é uma coisa, assim, que, sei lá, enfim, a gente usava os softwares e tal, mas ninguém muito ensinava, na verdade. Isso aí ia meio aprendendo, assim, tipo, na raça, assim. Uhum. Baixava uns tutoriais, ficava fazendo. E Que eu depois, acho que é mais ou menos como hoje, assim, né? é, Com tudo, né? eu isso também vem, isso é uma coisa que acaba que aparece, né? Agora que você me falou que você edita seus vídeos, né? E você faz toda essa parte, então acabou que isso entranhou de algum modo, né? A pesquisa. Eu acho que, assim, eu, como artista, gosto de fazer as coisas que eu faço eu mesmo. E de me engajar nelas processualmente. Eu nunca vou ser a melhor pessoa que faz 3D, mas eu faço os meus 3D. É seu, né? E, É um tipo, filho. é meu, entendeu? Tipo, é isso, é meu. Tipo, eu que faço. Então, às vezes eu trabalho com outras pessoas, em coautoria, é diferente. Mas Sim. eu recuso muito a ideia de terceirizar coisas para pessoas. Tipo, ah, faz isso para mim e eu, sei lá. É uma ideia que me é muito estranha e eu evito. Eventualmente eu faço, mas eu evito em geral. E porque eu prefiro lidar com os meios que eu uso de forma muito direta. Eu prefiro. É uma questão de, sei lá, gosto, temperamento, não sei. Mas, tipo, eu prefiro lidar com um software novo como se ele fosse uma folha de papel e um lápis, assim. Que eu vou ficar me virando aqui, vendo o que, que eu consigo fazer com isso. E que eu acho que sei lá, talvez... eu acho que é uma atitude meio do, do trabalho como um todo, assim, de Uhum. tentar lidar com todas as mídias com que eu lido processualmente, e de forma viva e arriscada e errando, e, enfim. Faz parte E isso é também do muito... processo. E é legal mostrar isso também. Eu acho que o que é um erro pra você não necessariamente é pra pessoa que tá vendo. E tem uma relação meio É engraçado, assim, eu naturais. acho que muitas... Ai, desculpa. Não, total. Eu acho que a relação das pessoas com a tecnologia digital, principalmente, ela ainda tem uns parâmetros muito como se fosse da pintura clássica, assim. Uma coisa bem feita, uma coisa perfeita. Tipo, ninguém reclama quando você vê um desenho e tem um borrão de dedo. Sim. Então, é a mesma coisa no 3D, entendeu? Tipo, não é um problema se você entrar dentro da pedra e ela estiver oca por dentro e você sai de novo e tá na paisagem, entendeu? Tipo, e daí, assim, É, foda-se, né? ninguém se Tipo, importa. você... Exato, a questão é, tipo, é isso, ninguém reclama quando você tá, sei lá, cantando e sua voz falha e isso é bonito. Porque isso pode ser charmoso, você pode jogar com isso, sabe? Então, é a mesma coisa na tecnologia digital, esses erros e essas questões, essas imperfeições são parte do processo de lidar com uma mídia. E eu acho que é importante incorporar elas dessa maneira rica, assim, produtiva e tal. É um material como outro qualquer. Uhum. E agora isso me deixou curiosa, assim, você obviamente se tornou professor também, inclusive do Parque Lage depois. Você acha que deve ser um orgulho para você? Que eu ficaria orgulhosa no seu lugar se eu tivesse feito. E você voltar como ensinando alguma coisa é bem em um outro lugar, né? É tipo, deu certo, cheguei lá. E de muitos modos. E esses tempos atrás eu voltei para dar uma aula na PUC, onde eu me formei. Eu fiquei, calma aí, agora eu sou professora, a conversa mudou.
Eu fiquei muito feliz. E imagino que você também, né, tenha ficado. Mas eu também fico curiosa com como que isso se desdobrou, né? Você me, você vem com essa ideia que dessas aulas que hoje você se transformou, transformou não, que eu acho que você sempre foi um artista, mas você também já flertou com a curadoria e já trabalhou mais nesse lugar. Você Hum. encarava essas curadorias como esse com essa ideia de processo também? Ah, super. Então, é assim, eu quando eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula no Parque Lage, porque uma pessoa irresponsável achou que eu podia fazer isso. E eu não sabia, eu não estava preparado para isso. Mas eu, sei lá, você corre Você atrás, né? topou, Tipo, né? é Você isso, assim, falou, vou, é um desafio, bora. bora aí. Assim. E eu adorei dar aula. E eu gosto de dar aula. E eu dei aula desde que eu me formei até seguidamente, todo ano, todo semestre, entre 2006 e 2019. 13, 14 anos, sei lá, direto. E eu dei muitos tipos de aula diferentes. Nessa época, assim, como eu estava muito interessado em ler, estudar sobre arte conceitual e coisas assim, eu acho que isso me empurrou, porque eu tinha uma prática como artista, começando, eu dava aula, eu estava muito interessado em teoria, história da arte e tal. E Uhum. nessa época, eu pensava que a coisa teórica de escrever, fazer curadoria e tal, era igual a ser artista. Era meio que a mesma coisa. Eu tinha essa convicção na época E de não que é? eu não sei, eu não sei. Eu já mudei de ideia algumas vezes assim e tudo bem. Tá, é um problema em aberto, assim, para mim maravilhoso. Mas nessa época eu tinha essa absoluta convicção. E aí é isso. Quando você começa tipo, a dar aula e a escrever sobre os trabalhos dos seus colegas e tal, eventualmente você acaba indo parar na curadoria. Uhum, Era meio um caminho inevitável, assim, sabe? Tipo, uhum. não tinha um espaço para você ser crítico de arte ou pesquisador. Não, você tá lá meio misturadão com a galera e, tipo, que é um jeito mais legal. Então eu fiz algumas curadorias nessa época, assim, até 2010. E eu vim, e também foi a época que eu mudei para São Paulo para fazer a curadoria dos programas públicos da Bienal de São Paulo de 2010. Eu fui convidado pelo Agnaldo Farias, e era a Bienal que foi curada pelo Agnaldo Farias e pelo Moacir dos Anjos. E a equipe de curadoria era muito legal, tinha Ana Maria Maia, Lígia Afonso, Paulo Miada, Diego Matos, enfim, um monte de gente que Uma depois, a galera. Galciane Neves estava trabalhando no educativo, tipo, um monte de gente que depois, enfim, tá aí fazendo coisas, tal, em vários campos diferentes. Mas essa experiência da Bienal, ela me fez entender que talvez eu tivesse errado. Que a coisa curatorial não é ser curador não é a mesma coisa que ser artista. Então eu acho que assim eu fui jovem curador, Uhum. sabe? Mas eu me aposentei desse trabalho. Assim. Desistiu. E eu desisti, exatamente, eu desisti porque eu não tinha aptidão, eu não gostava exatamente de fazer isso, pelo menos do jeito que eu estava fazendo. Eu não tinha estrutura emocional, psíquica, sei lá, tipo, para fazer isso. Eu abria minha caixa de e-mails e tinha 1 milhão de e-mails das pessoas, é, é, enfim, demandando e querendo. Eu ficava em pânico, assim. E de ter que lidar com as questões institucionais e, ao mesmo tempo, com as ansiedades de outros de artistas, né, diversos, assim, é, por conta da questão de ser um lugar importante e tal. Enfim. Sei lá, eu não dei conta. E aí eu comecei a trabalhar como artista, de novo, assim, tipo, mais sistematicamente. E foi isso. Esse percurso meio errado, assim, tipo, você meio vai para cá, não é para cá. Nisso eu acho que tem uma processualidade da vida, assim, né? Tipo, Tremenda. de dizer, não, você tenta isso, tenta aquilo, vai para cá, vai para lá e tal, tipo. E eu continuei dando aula e sendo artista, e fazendo os trabalhos.
E, era uma situação é, massa, assim, para mim, na verdade, de fazer essas duas coisas ao mesmo Mas tempo. eu acho que essas vivências todas enriquece os dois trabalhos. Até se você continuasse fazendo, sendo artista, tendo uma produção e ao mesmo tempo sendo curador, eu acho que enriquece mais um ao outro. Cara, eu acho totalmente. Eu acho que na real a minha sensação é que todas as coisas que a gente faz, elas meio retornam numa coisa meio espiralada, assim, né? Uhum. Então, por exemplo, agora eu tenho pensado que faz muito sentido voltar a pensar em curadoria de novo. Uou. E na verdade eu fiz, por exemplo, a exposição virtual que eu fiz Uhum. na Jaqueline Sim. Martins em 2020. Ela era uma exposição que era ao mesmo tempo uma exposição construída no ambiente digital e Uhum. uma curadoria, porque ela envolvia também trabalhos, além de trabalhos meus, trabalhos de um outro artista, que é o Victor Uhum. Gerard, um artista enfim, de uma outra geração, um artista bem mais velho, um artista maravilhoso. E eu meio fiz uma curadoria dos trabalhos dele dentro dessa exposição. Então, eu tenho pensado muito nisso, que faz muito sentido. Então, a gente, sei lá, você nunca descarta as coisas totalmente que você viveu, né? Elas Eu te meio obriguei voltam. também, né, a pensar nessa exposição, porque eu te mandei vários trabalhos dela. Eu tô meio Maravilhoso. guilty. É, eu tava lendo esse Tenho texto muito orgulho. eu queria até saber, eu tô com um desse lado, eu vou aprender ainda. Eu tô com o trabalho, mostrando o trabalho Half Comic, Half Gothic, que é uma pintura. Uma Qual, desculpa? que tem vários tarôs. Ah, pera, tem que lembrar Sim. o nome dessa. É a Acho que é Half Comic, Half Gothic, alguma coisa. Half, Half Comic, Half É Gothic Half, Show. mas não é o Half, tipo, não é. É um nome meio peculiar, assim. Não é. É, é, é. Tá, é então, essas pinturas, assim, dessa época, eram pinturas. Porque foi assim, essas pinturas eu fiz em 2019. Em uhum. 2018, em 2018 eu fiz muito vídeo, fiz muito trabalho de vídeo. E fiz muito também, sei lá, fiz um pouco de é, é, meme político, assim, na época da eleição. Fiz alguns, sei lá, fiz muitos trabalhos que juntavam texto e imagem nessa lógica, é, um pouco do meme, mas isso estava muito nos vídeos também e tal. E, e na verdade, eu nunca tinha pintado. Essas pinturas foram minhas primeiras pinturas. Eu sempre desenhei Que bastante, mas eu não nunca é pintei possível. até. É verdade. Então, é isso, assim, tipo, você fala, você tá afim de pintar ou tá afim de usar o software lá de videogame, vai lá e sai fazendo. Eu fiz tudo errado, óbvio, mas essas pinturas foram as primeiras pinturas que eu fiz, assim, na vida. Não tem como. Porque, porque, não, porque olha só, Guarida, era assim, quando eu me aposentei de jovem curador, aí eu resolvi que eu ia virar artista, eu tinha 26, 27 anos, eu já, você não é, Minha idade. é, é muito jovem, você já, tipo, já viveu coisas, né, e tal, pra caramba. E eu olhava assim, e eu amo pintura, sempre amei pintura. Tipo, olhar, ver pintura e tal, tipo, tesão, assim, delícia, né? E aí, só que o que aconteceu? Eu desenhava, eu gostava muito de desenhar, mas eu tinha vários amigos que eram pintores, e eles eram todos muito bons, e já estavam fazendo coisas. E aí, toda vez que eu pintava, parecia que eu estava fazendo coisas que eram meio parecidas com o que essas pessoas estavam fazendo, que elas já estavam aí. Eu falei, não vou pintar, foda-se. Aí comecei, tipo, a fazer instalações, fazer vídeos, fazer, tipo, um monte de outras coisas. Ah, porque pintura já estava lá, já tinha gente fazendo, entendeu? Tipo, e aí comecei a trabalhar com teatro também, com a UENS. Então fui fazendo um monte de outras coisas em volta da pintura, tipo, tendo essa paixão ainda não totalmente preenchida, assim, pela pintura, Uhum. mas fazendo outras coisas. E aí
em 2019, assim, eu falei, pronto, agora, alguns anos depois, assim, eu vou pintar. E aí as pinturas eram muito informadas pelos vídeos, elas tinham uma cara muito digital, assim. E eu queria fazer essas pinturas que tivessem texto e imagem junto. E que o texto e a imagem fossem meio parte, assim, tipo, igual, assim, uma da outra e tal. E, e aí todas as pinturas tinham essa coisa escrita e a tipografia, e eu fiz muito desenho assim nessa época também. Estava olhando muito para uma tipografia de disco e de tatuagem, enfim, de um monte de coisas. E essa pintura, Half Comic, Half Gothic Show, tinha a ver com a própria coisa, sei lá, meio sinistra e cômica, que era um pouco esse ambiente político também, né, meio bizarro que a gente está vivendo nesse momento, bom, tá até hoje, mas Uhum. é, e essa pintura tem o centro dela é meio um narguilé, assim, Sim, é um uma narguilé que fonte fica meio jogando. narguilé. Exato, exato, que fica jogando umas fumaças, e ela tem um personagem que eu amo muito, que é o Geleia, do Sim, Caça-Fantasmas. Ela tá lá, e ele é meio essa coisa que é meio cômica e meio sinistra, assim, e meio tenebrosa, é esse sorriso aterrorizado, assim. E eu achava, e essas pinturas todas eu acho que tem meio esse clima. Eu lembro que o ponto de partida dessas pinturas foi um desenho assim que eu fiz uma vez copiando aquela pintura do Goya, do Cronos sei. comendo os próprios filhos. E era, portanto, é sobre loop, é sobre você na real travar a passagem do tempo e ficar preso num loop. E eu achava que isso era foda da pintura. É por isso que, tipo, esses trabalhos são pinturas, porque a pintura é esse negócio que fica preso num loop assim, né? Tipo, ela começa aqui, começa aqui, acaba aqui. E aí eu falava, isso é um bom jeito de falar sobre essa espécie de força que paralisa o tempo, que não deixa o tempo ir para frente, que fica prendendo a gente numa armadilha do presente. Então é o Cronos comendo os filhos. E por isso que as pinturas todas têm uma lógica de loop, assim, tipo, o narguilé joga fumaça, e aí cai não sei o quê, e aí tudo é meio uma máquina que gira em falso, assim. As pinturas são todas meio nelas mesmas, assim. E eu achava que isso era um pouco, sei lá, um pouco minha resposta também a, ao espanto de ver uma coisa tipo o bolsonarismo aparecendo, sei lá. Tipo, É o não, Cronos comendo é seu verdade. filho mesmo, basicamente. Exato, Tem tudo a ver. exato. E isso. É. E eu acho que eu tô nesse chronoloop, inclusive nessa tela, e é interessante porque tem o Goya e aí tem os macaquinhos, né? Que é os emojis. E eu, exato. E eu acho interessante você trazer tanto essa paleta de cor quanto essa coisa meio de meme, essa coisa de internet, que é uma coisa que realmente é onde a atenção das pessoas estão, né? O tempo de atenção das pessoas são segundos e o Brasil é considerado meio que o país dos memes, né? Então, você falar disso e você trazer essa ideia dessa obra tão icônica, é uma obra Cara, consagradíssima, né? é engraçado, assim, eu acho que Misturando as era um referências. momento. é, Acho que era um momento difícil para mim, pessoalmente também, enfim, sei lá, a gente é atravessado também por avalanche de merda, assim, tipo, rolando, né, em todos os aspectos. E a pintura era uma fonte de muito prazer. Uhum. Pintar é uma coisa que me dava muito prazer, muita alegria. Assim. Beleza, Uhum. agora estou pintando. E eu achava que as pinturas é como se elas fossem as minhas instalações condensadas. Os meus vídeos condensados. Hum. Cada pintura dessa, eu sinto que ela podia ser meio um vídeo, com texto, imagem, um monte de coisa, mas ela era condensada numa pintura. Uhum. E, e Tem muita isso, referência, né? acho que tem muita referência, exatamente. É isso que são meio uma espécie de textão, assim, tipo de coisas misturadas e tal. E uma das coisas que eu tinha feito, a coisa de ficar fazendo meme na época da eleição, foi muito.
horrorosa, assim, porque, cara, mexer com esse negócio assim pra valer é meio sinistro, né? Tipo, É. sei lá, você fica lá fazendo, tipo, lá, fazendo uns memes terrível pra infiltrar nos grupos, sei lá o quê, sabe, da direita, assim. Então, tipo, era muito trash. E aí, fazer pintura era um jeito de lidar com essas coisas, de algum jeito, mas de um jeito que era muito prazeroso. Tipo, e muito. E com a qual eu me conectava de uma forma visceral, assim. Uhum. E aí, esses assuntos, essas alegorias meméticas, esses negócios, eles apareciam de um jeito que não era sofrido para mim, eu posso usar isso para pensar sobre o mundo, assim. Então a coisa de ter os macaquinhos e tal, é tipo, sei lá, tem uma expressividade, um drama real, né? Tipo, nessas figuras, assim, tipo. E o lance todo era não ser irônico nessas pinturas. Eu detesto arte irônica. Era sobre ser muito sincero, assim, sobre lidar, usar um repertório do tempo, um repertório, enfim, que é o meu, que a gente está usando isso lá, mas para falar de coisas que eram realmente importantes para mim, assim. É, não eram pinturas muito debochadas, assim, mas elas talvez tenham uma alegria, assim, de algum jeito. Meio sinistra, talvez, não sei. Ah, e uma E coisa, essa pintura aí, essa Chronoloop, tem uma coisa, ela é meio sobre tudo isso, sobre essa coisa circular, ela é um palíndromo, né? uhum. A Esse Poa DA, o que que Moss. significa? O quê? DA. Tem um O quê? DA em cima na pintura. DA? É. Ah, Eu, é porque a pintura. Ah, não. É porque a pintura tem um texto que é assim, é da mão pra boca. entendi. Ela tem Nossa, uma, faz sentido. uma coisa assim. Esse pra meio de Prada, né? Tipo, na mesma fonte. Tem uma. Eu gostei muito dessa Weiwei Small Letters, que é o Ah, No é. No. Weiwei é tipo, parece whey de fitness, né? Vida fitness. Isso, isso. Ela tem Essa. uma latona de whey protein no meio, assim, né? Sim, com uma Tarsila e Tem, muitos gatinhos. é, é, é. Quando você vê. Tem um gatinho. Hum, pode falar. Não, fala. Quando você vê essa pintura, parece muito uma colagem digital. É bizarro de imaginar que eu não sabia que era uma pintura, porque eu tinha visto essas obras nessa exposição que você fez online, né? Foi em o quê? No pico da pandemia, em 2020. Eu lembro que eu usei essa exposição como referência para pensar exposições online na faculdade ainda, gente. Eu tô pensando que eu já me formei já há um tempinho. É, A pandemia tá aí faz um tempo. né? Tipo, parece que foi ontem, mas na real eu usei essa exposição de referência e eu nunca imaginei que isso era uma pintura mesmo. Eu só fui descobrir agora gravando isso. Eu fiquei tipo chocada. Eu falei, não tem como. E eu comecei a dar zoom. É engraçado que às vezes eu fico aqui e eu gravo tipo assim, porque eu tô tentando ver também. E é isso. Eu fico tipo assim na gravação. Aham. Eu tô tentando ver o que o artista tá falando. E eu comecei a dar zoom, porque pra ajeitar as coisas, eu falei, cara, não é possível que isso seja de fato uma pintura. Eu fiquei muito chocada. Que é muito detalhe. É, é. Não, é muito legal isso, assim, eu acho, tipo, da pintura. Porque quando você vê de pé, é porque, assim, na real, olha que coisa louca. Essas pinturas eu fiz, e eu só mostrei elas ao vivo uma vez, numa exposição do Prêmio Marco Antônio Vilas, que era na FAAP, fechada, ninguém viu. Uhum. Pô, então, sei lá, a rigor, eu sinto que eu nunca mostrei muito elas ao vivo, mas quando eu fui fazer a exposição virtual lá na JAC, na galeria, eu, eu falei, eu vou usar essas pinturas. E elas foram meio ponto de partida da exposição. Porque, óbvio, elas são pinturas que funcionam muito bem no ambiente digital, porque elas Sim. meio que vêm de lá, assim. É por isso que eu trouxe E elas pra cá, o conceito. total, total, total.
mas é engraçado ao mesmo tempo, porque quando você vê, isso é bonito, assim, eu acho. Quando você vê elas, bonito eu digo não nos meus trabalhos, é bonito em geral, assim. E é, Uhum. tipo, o negócio tem uma presença como imagem muito limpa, assim. Mas Sim. quando você vê ao vivo, ela é muito, tipo, improvisada, assim. Ela é muito mais tosca, inclusive, do que parece. E ela é bem densa de material, assim, porque às vezes é isso. Eu fazia um negócio, aí eu queria botar uma figurinha por cima, eu pintava em cima. E aí o negócio vai ficando, sabe, tipo, Eu ela é quero toda muito. Você mais. tem alguma delas? Eu tenho duas ainda. Eu quero muito ver isso ao vivo. Eu fiquei muito Ah, chocada. massa. Eu quero. Massa. É, pois é, faz tempo que eu não vejo também. Porque é um negócio que parece muito aquelas colagens, até parece thumb de YouTube hoje em dia, que isso é uma coisa bem comum, né? Um monte de informação, Sim, um compilado sim, de coisas sim, para chamar bastante sim, atenção. E chama. Com alguma frase sim, no meio sim. chocante para dar o clickbait. Basicamente a fórmula do YouTube você pintou É em bem isso. em em É isso. 2019. É isso. É isso. Você vai fazer É isso. minhas É isso. thumbs É agora, isso. Pedro, esquece. Isso já tá. Cara, eu adoro fazer essas coisas. Eu adoro tipografia, assim. Ah, Enfim, eu adoro. E nessa época, tipo, eu fiz um monte de desenhos, assim, inventando os textos, umas letrinhas e tal. E aí é engraçado, essa coisa da espiral que a gente estava falando, né? Aí uhum, depois disso, eu passei a fazer umas pinturas que não tinham texto, não tinha nada disso, era só uhum. imagem e tal. E agora eu vejo isso voltando de um outro jeito. Então a gente, sei lá, é isso aqui, né? Você fica sempre meio pegando as pontas dos negócios que ficou para trás e tal. Sim, É. é isso. Essa obra, Workers Leave the Factory, eu acho que é a última dessa série de quatro que você também apresentou no prêmio Marco Antônio Vilaça em 2019, né? Uhum, uhum. E eu acho que esse é o mais político de todos, de alguma forma. É, sim, é que tem os textos, né? É, que fala assim, top 5 coisas que não aconteceram hoje. E parece muito também um convite de Ah, sim, forró. Assim, sabe aqueles convites de sim, piseiro, forró, sim, que às sim, vezes tem uns lambes sim, estranhos na cidade? Parece muito isso. sim, sim, total, total. Não, então, essa pintura foi a última que eu fiz Uhum, desse conjuntinho de quatro, assim, e eu acho que ela é meio, talvez a mais, como você falou assim, a mais política, né? Pra mim ela é meio a capa, tipo, dos trabalhos, sabe? Ela é uhum. meio A a primeirona, principal. assim. Tem esse Blitzkrieg Pop, Uhum. e ela tem um monte de coisas escritas uma em cima da outra, assim, Golden e Shower. sei lá, é, é, Capela Ló, Uhum. ela tem uma coisa, essa coisa, mas pra mim a coisa do top 5 coisas que não aconteceram hoje, assim, era importante, assim, porque também é para falar sobre as coisas que não aconteceram, que tipo as coisas que ainda estão por fazer, assim, e que, sei lá, enfim, coisas que Top 5 coisas ou que foram não apagadas ou aconteceram é muito bom. Acho que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Top 5 coisas do que não aconteceram no meu dia. E que deveriam é, ter é, acontecido. é, exato, que poderiam ter acontecido, que deveriam ter acontecido, ou que aconteceram e desapareceram, ninguém viu, entendeu? Tem muitos jeitos de uma coisa não acontecer, né? Uhum, E sei lá, eu acho que eu gostava da ideia de pensar sobre isso também. Mas de, uhum. mas de colocar isso numa linguagem. Essas coisas de clickbait, assim, né? Tipo, top 5 jogadas da Mas eu Hortência. acho que a K. Eu adoro assistir esse tipo de coisa. É, eu acho que esse estilo de pintura, essa série em especial que você fez,
aproxima muito, às vezes, uma galera que normalmente não consome esse tipo de um tipo de arte contemporânea, né? E isso eu acho Total. muito legal Total. do trabalho, Uhum. porque Uhum. você tem um apelo popular muito grande. Então eu acho que, inclusive, isso numa exposição, assim, um lugar muito movimentado, alguma coisa num lugar meio museu, Uhum. assim, acho que funcionaria muito, porque tem um apelo popular muito grande. Uhum. Uhum. A paleta de Cara, cores. total. E eu acho. Eu acho que desculpa, desculpa. Pode falar, Hum? complementa. Não, nada. Eu acho que é legal mostrar aqui também, acho que alguns dos seus desenhos, né? Vamos tentar. Se Uhum. tudo colaborar, vai dar bom. Uhum. Se tudo não der errado, vai dar bom. Eu gostei muito desse Fuck the Past, Sim, sim, que é um tapete, sim. parece um tapete mágico. Uhum. Uhum. E Uhum. esse também é uma obra muito ligada. Eu não sei se essa foi antes ou depois do dessa outra série que a gente acabou de mostrar, mas eu Uhum. não sei, esses desenhos parecem também alguma coisa gráfica, né? Total. Cara, isso foi feito tudo ao mesmo tempo. Ah, tá. Os desenhos, as pinturas, meio que ao mesmo tempo, assim. E eu, na real, alguns desenhos eu fiz antes, aí depois eu fiz as pinturas, enquanto isso eu fiz outros desenhos. Esse Uhum. Fuck the Past é uma coisa que eu vi no casaco de uma pessoa. Tipo, você tá com um moletom escrito Fuck the Past atrás. Por isso que a letra tem essa distorção do meio de roupa, assim, porque Uhum. peguei ela meio do casaco, assim, da pessoa. Essa esculturinha, essa escultura que tem verde assim que tem Uhum. atrás, é uma escultura que eu tinha feito e que eu não guardei, porque cara, é isso, ficar fazendo escultura, instalação, esse negócio, depois você ficar guardando os trecos. Aí uma hora eu enchi o saco, eu falei, vou desenhar várias delas e aí eu não preciso guardar mais. Aí essa era uma escultura que era um tripé de fotografia com um pano chroma key e uma caveirinha verde, assim. Que é de um outro trabalho. É de um outro trabalho, exatamente. É de uma instalação só com umas figuras de Sim, chroma key, assim. E que é sobre desaparecimento também, né? Porque sim. chroma key é um jeito de você desaparecer na tela. É um jeito de você, ao mesmo tempo, se esconder e se camuflar, mas também é um jeito de você ser desaparecido, né? Ser Uhum. invisibilizado. Assim. Então, uma diferença entre você se tornar invisível porque você quer e você ser invisibilizado. Uhum. Enfim, mas para mim o chroma key falava dessas coisas todas, dessa máscara, né? E aí, então tinha o Fuck the Pass, aí tinha essa figura com chroma key e eu tava numa brisa de desenhar tapete, porque tapete é um negócio muito maneiro de desenhar, né? Tipo, é muito minucioso, assim. E eu ficava pensando isso também, que o tapete tem uma lógica da tapeçaria que é digital, que é de construção digital, ponto a ponto, linha a Uhum. linha. Então eu achava maneiro o tapete entrar meio aí misturado nessa salada toda, assim, de coisas. Me E lembra de muito ser uma coisa meio velha. tatuagem isso, porque tem muito Total. tatuador que adora tatuar tapete. Total. Sim, pois é. Porque é um exercício de habilidade também, né? Uhum. E aí, É. desses desenhos que você estava fazendo em conjunto, eu trouxe o Fuck the Past e o Baile, porque eu sinto que tem muito a ver com da onde você veio, sobre Rio de Janeiro, todas as suas referências também. Sim, E sim. eu gosto muito dessas cores também. E esse negócio é tipo um símbolozinho, acho que da Polo, não é? Da Ralph Lauren, não é? Da Ralph Lauren, é. Que eu falei, É. nossa, só faltou. Você tem que fazer um da Lacoste, com Pois jacarezinho. é, pois é, ficou faltando. O jacarezinho chroma keyzinho, assim, né? Sim, Verde. Cara, ia ser não, bom total, é demais. isso, né? Não, mas é engraçado isso, tá falando dessa coisa de misturar. Sei lá, tipo, eu acho que essa coisa de misturar tudo, né? Misturar coisas Uhum, muito diferentes numa mesma imagem e tal. E você falou do baile, eu sinto que onde eu aprendi
e tudo pode ser misturado com tudo e fica tudo bem, foi no funk. Uhum. Tipo, sei lá, que talvez esteticamente, assim, seja tipo, a coisa mais importante da minha formação, das coisas que eu via, assim, das coisas que tinha ao meu redor e que eu, enfim, e que eu vivi desde criança, assim. Mas que era, cara, o funk tem esse negócio, assim, que ele digere tudo. Ele é uma máquina de digerir qualquer coisa. Então, por Uhum. exemplo, você pega, sei lá, a Furacão 2000 e o tipo de montagem assim que a galera ia fazendo. Você pega assim, Beethoven, coloca lá, vira funk. Dire Straits, aquela Your Latest Trick, coloca lá, vira funk, é o melô do sax, do saxofone. É, Aí você pega assim, Tom e Jerry, o desenho do Tom e Jerry, pega, enfia lá, vira funk. Muito foda Madonna, isso. coloca, vira funk. W, Josie Went on Vacation for a Week, vira o parapapapá, papapá. Tipo, que é essa coisa do funk de ser uma estrutura que é tão forte e tão, tipo, deglutidora, assim, tipo, ela come tudo. Tudo que você colocar ali vai sair funk. Então, ele, o funk meio nivela todas as É coisas, assim. antropofagia moderna, né? Contemporânea. É o funk. Exatamente, exatamente. Ele tem essa habilidade de digerir, de igualar tudo e de dissolver as hierarquias entre as coisas. Então, tipo, isso pra mim é o tesão, tipo, máximo, assim, do funk. É um pouco isso que sei lá, tipo, isso é parte de quem eu sou. Isso tá comigo, assim. E eu acho que isso acaba indo parar nos trabalhos de algum jeito. É, é, tipo, pra mim é meio um modelo estético de um mundo sem hierarquia. E é maravilhoso, é utópico. O funk enfim, é incrível. Você pega o cara, é isso, né? É, quando eu estava na escola, eu Uhum. estudava do lado do camelódromo da Uruguaiana, que é o Uhum. mercado popular, onde circulava os CDs de funk. Só que no camelódromo, a camisa do Brasil, ou do Flamengo, era pirata, não era oficial. A camisa da Lacoste, da Ralph Lauren, era pirata, não era oficial. Mas o CD de funk não era pirata, porque não Era existia original. um oficial. Só existia aquele, entendeu? Tipo, e aí era muito massa, assim, porque você via, tipo, toda Caramba. semana chegava uma leva de CDs novos, eles eram, sei lá, 30% diferentes dos da semana passada, que eram as coisas que a Uhum. galera tinha gravado e juntado naquele momento. E aí, com o Famosa tempo, eles iam se tornando mixtape, né? totalmente diferentes. Exatamente, era um bando de mixtape. Então, olha que foda, né? Tipo, você tinha uma estética deshierarquizada em que você coloca Beethoven e Eu Tô Maluco e tá tudo igual, porque é tudo igual mesmo, no sentido de ninguém é melhor que ninguém, nada é melhor que Uhum. nada. É isso aí, tá certo. Isso tá certo. Assim, esteticamente, politicamente tá certo. Mas Uhum. ao mesmo tempo a circulação do negócio era deshierarquizada porque o lugar de circulação preferencial daquilo era o camelódromo. Era o camelódromo. Era Nossa, muito maravilhoso. eu adoro esse tema. Inclusive, eu fiz um trabalho na minha aula de arte política sobre isso. E eu misturei, assim, Solange, R&B, coisas do gênero com funk. E apresentei isso, assim, 8 da manhã, torando. E foi muito Sim, interessante tudo sim. isso. Como pensar o funk, na verdade, é pensar a cultura brasileira. Hoje em dia, principalmente, é a maior coisa que a gente tem, a coisa mais popular que a gente tem. E eu acho que isso tem que estar na arte contemporânea. Não dá pra gente deletar isso e fingir que não existe. Porque faz parte, está no nosso dia a dia. Hoje em dia já chegou numa posição de estar no top do Spotify, top global. E é isso, não dá pra gente ficar ignorando e fingir que não existe, né? Nossa, essa altura do campeonato faz 30 Uhum. anos já, né? Né? E tem uma coisa, assim, que é popular, mas é ao mesmo tempo, cara,
é isso, é arte, como qualquer arte, entendeu? Sim. Tipo, do mesmo jeito que é arte no sentido de falar das coisas mais pungentes e fortes existencialmente, de falar de vida, de falar Uhum. de morte, de falar de sofrimento, de falar de dor e de ter uma forma expressiva que é capaz de fazer você vislumbrar o abismo da existência e chorar. Tipo, cara, o que que é o rap do trabalhador da MC Sim. Magalhães? Tipo, do cara falando dele entrando num ônibus, sei lá, tipo, um negócio muito maravilhoso e muito radical, tipo, punk pra cacete Super. e lindo, assim, foda, Eu foda. gosto quando Então, você fala sobre essa é, ideia é, da utopia que está presente nele e poderia fazer um copia e cola e ter colocado toda essa tua fala no meu trabalho lá atrás, que teria dado certo. Né, essa porque eu acho engraçado, assim, tipo, porque às vezes tem muitos trabalhos que falam sobre o funk, falam sobre, tipo, aspectos da cultura popular, mas eu acho que Uhum, não é tanto falar sobre isso, mas é sobre ter isso quase como um jeito de lidar com as coisas, assim, tipo, um método, vai, tipo, um jeito uhum. de lidar com as imagens, com os materiais, com as coisas. É menos um tema e mais uma coisa que eu tento incorporar como parte de mim mesmo, do meu intestino, assim. Gostei desse Flora jeito. intestinal. Flora intestinal. O funk se tornou a flora intestinal. Tá na flora intestinal. E Não pra precisa gente. ser o assunto, entendeu? Não, eu acho que a mentalidade. Você integra isso no processo. Eu acho que Isso. isso enraiza tanto em você que deixa de ser um tema, apenas uma temática. Eu lembro que a minha orientadora de TCC, ela odiava a palavra temática. Ela falava, nossa, está diminuindo muito o assunto. E eu só falava, tenho pavor disso, você Ah, não pense em usar isso. E tudo bem também. é isso, não sei, não sei o que pensar. Mas Tudo pra bem. gente terminar, eu acho que se encaixa um pouco isso. É a última desenho que eu trouxe é o Blessed, que tem a ver com essa ideia de Ah, o abençoado. Blessed. E tem muito a ver com essas tatuagens que muita dessa galera do funk usa, né? Inclusive essa fonte que você Aham, usou. aham, aham. Essa é uma tatu do Neymar. Eu O não Neymar tem sabia, essa mas tatu tem do tudo a Blast ver. no pescoço. É, ele tem. E assim, essa, esse desenho, ele tem várias coisas meio misturadas assim, né? Mas ele tem o negócio do Neymar, ele tem uma versão bizarra do Abapuru, assim, e ele tem no fundo umas Nossa, imagens sim, que agora vem eu vi. é, em layers, assim, né, em camadas, né? Aí Uhum. ele tem o Abapuru, ele tem umas imagens de uma galera sentada num pátio, assim, que é uma evocação de coisas de, enfim, as imagens que circulavam até de presídio, de situações em que a polícia contém pessoas e bota todo mundo sentado ali e tal. Eu lembro, É, antigamente tinha muito imagens assim na mídia, né? Tipo, jornal. Hoje em dia não mais, né? eu não sei, eu acho que continua acontecendo, mas sei lá, Não tem também tantas acho que imagens. é, exato. Geralmente quando tem E rebelião. isso, exatamente. Tem uma coisa assim do que é muito, claro que é muito, cara, é isso assim. Essas imagens estão aí, elas são parte do que constituem a gente numa experiência que cada um tem singular, assim, Uhum. de classe, de raça e tal. E, sei lá, sou pessoa branca de classe média, mas essas imagens existem e elas para mim, olhar para elas e eventualmente incorporar elas no trabalho fala também sobre as contradições do lugar de onde eu falo e são uma tentativa também de falar sobre uma dimensão absurda de violência associada a elas, assim, e juntar isso com
o Abapuru, essa versão do Abapuru, né, em linha, assim, também falar um pouco, talvez, sobre as contradições que aparecem quando a arte tenta lidar com esses temas. O fato de essas contradições aparecerem, para mim, pelo menos, não significa não falar sobre elas, mas deixar essas contradições produzirem alguma coisa, assim. Então, é isso. Esse desenho tem um pouco essa, essa, sei lá, essa vibe, assim, né? E, Eu acho que é isso. ele é um desenho rosa, né? Ele tem uma coisa Tem uma coisa fofinha. meio lúdica e fofinha, e tem uma imagem, tem uma cara bonitinha, né? E eu não sei, eu acho que meio que faz uma ponte com tudo que a gente falou e todas as outras obras e a série que a gente trouxe. E encerra num tom um pouco mais sóbrio mesmo, sendo uma obra tão cute, de certo modo, né? Sim. E. É engraçado, assim, desculpa, Pode falar. tá com um delay, eu acho. Não, acho que não, não sei, na real. Pra mim tá normal. Mas o que eu tava falando é sobre. Eu queria agradecer você de todos os jeitos, de ter participado, ter topado essa aventura que foi gravar isso aqui. Vocês não imaginam o caos que é no por trás. Um dia eu acho que eu vou mostrar isso. E é isso. Hoje a minha dicção está de centavos, mas estamos aí fazendo essa gravação para vocês e espero que dê tudo certo no final, que eu consiga fazer uma edição maravilhosa, tá? De toda essa conversa e fazer jus ao que a gente conversou, porque foi muito boa. Eu amei ter você aqui no canal, eu adoro o seu trabalho, eu conheci mais sobre o seu trabalho, porque eu já tinha visto em alguns momentos, mas eu nunca assim me deparei tanto, estudei, li tanto sobre num curto período de tempo. Acho que veio um compilado de informação e foi muito bom a gente conversar. E foi ótima Ai, a que nossa mara. troca. E é isso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, acho que agora é o momento. Não, só agradecer muito e dizer é sempre um prazer conversar com você, Guarido, e muito legal o canal que está fazendo e essa empreitada de falar sobre isso da forma mais, de falar sobre arte, sobre essas questões que envolvem a prática, né, das pessoas que fazem arte e tal, do jeito mais generoso e aberto, assim, que é como você faz. Adoro. Obrigado. Obrigada eu. E é isso, gente. Eu queria agradecer também todo mundo que ficou aqui, que viu a gente, que acompanhou nossa jornada aqui em todos esses trabalhos do Pedro. E é isso. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixe seu joinha, reclamem, façam suas reclamações aqui nos comentários. É, Reclama, eu reclama. eu vou deixar também aqui o link do Instagram do Pedro para vocês seguirem e do site e também um videozinho dessa exposição que a gente fala aqui, que eu não consegui pôr, mas vai ter o link aqui provavelmente. E aí vocês podem dar uma olhada para vocês entenderem a dimensão do que a gente está falando aqui. E é isso. Se vocês não seguem a gente no canal, no Instagram, sigam também. Link tá aqui na descrição. E todas as coisas dos artistas sempre estão nos comentários fixos aqui, o primeiro comentário. É isso. E um beijo. Até semana que vem. Gente, tchau, tchau.